Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site, no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Jonas Varela Show do Varela. Pretendemos voltar a apresentar nosso programa diário de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 10 da manhã, se possível. O Fernandinho, nosso querido coordenador geral da Rádio Costa Oeste FM 87.9, nos garantiu: volte que seu lugar está aqui guardado. Se caso não der certo, nesse horário, nós procuraremos um outro horário, contanto que o nosso programa originalmente é justamente nesse horário, são 2 horas diárias. E para isso tem um custo, nós precisamos fechar um contrato, e um contrato com tempo determinado. Logo após o término desse contrato, nós temos que renovar o contrato e nós devemos assumir nosso compromisso financeiro todos os meses, no dia marcado. E no momento, para que possamos voltar, nós precisamos da solidariedade, necessitamos, aguardamos, esperamos a solidariedade de todos os nossos ouvintes, todos aqueles e aquelas que amam o rádio, O rádio, uma fábrica de emoções, o rádio é singular. Nós observamos que a ciência avança, a cada dia, em todas as áreas e na comunicação, mas o rádio é sempre, nós temos aquele mesmo amor, para quem gosta de rádio, quem acompanha o rádio. Então, para quem interessar possa, vai depender muito de simpatia, de gostar de verdade e de incentivar e praticar a solidariedade, para com o radialista. Aqui nós deixamos aqui para todos a nossa conta na Caixa Econômica, agência 1956, Senhora de Fátima, 789-696-891-7, a conta. Jonas de Souza Varela, seu amigo de sempre. Radialista desde 1º de dezembro de 2001, registrado no Ministério do Trabalho, inscrição e matrícula profissional, Nada contra os amadores, mas eu tenho respeito pelos amadores e os profissionais, mas meu desejo de coração é que o amador se profissionalize, Porque é uma tendência natural, do ser humano, ele tem que crescer. Portanto, aguardamos aí o seu ato de solidariedade para que nós possamos arcar, para que nós possamos seguir em frente na apresentação do nosso programa Show do Varela, Jonas Varela Show, na Costa Oeste FM 87.9. Hoje nós vamos recordar aqui o nosso quadro Show do Varela na poesia, Vamos recordar aqui uma poesia lá da Bahia, Bahia de São Salvador, Então, a poesia é assim, eu não estou lembrado do autor, que só vendo, assim, mas é fácil a gente encontrar, Então, eu fiz uma viagem, a qual foi pequenininha, eu saí dos olhos d'água e fui até a Lagoinha, mas veja, compadre, como carregado eu vinha, eu trazia minha nega e também minha filhinha,
eu trazia o meu tatu-bola, filho do tatu-bolinha. Eu trazia o meu facão com todo o aço que tinha, 20 couros de boi manso, só no bocal da bainha. Trazia minha capoeira das 400 galinhas, 30 sacos de feijão, 20 sacos de farinha. Mas a sorte desandou quando cheguei em Alagoinha. Deu catapora na nega, deu sarampo na filhinha. Morreu o meu tatu-bola, filho do tatu-bolinha. Perdi o meu facão com todo o aço que tinha, 20 couros de boi manso só no bocal da bainha. Morreu minha capoeira das 400 galinhas. Deu gorgulho no feijão, compadre, e deu mofo na farinha. Essa aí é uma poesia, né? O que é a arte, né? O poeta, não é a arte. Então, nosso programa é de quadros variados, né? Assuntos diversos, né? Então o nosso outro, nosso quadro é fenômenos estranhos, fatos extraordinários que desafiam a lógica e a imaginação, não é? Tudo criado no dia a dia. É um caso que aconteceu lá na Serra Grande, né, no interior. Um carro, naquele tempo o Volkswagen era o melhor carro que tinha, né? Então o Volkswagen andava lá descendo e subindo a serra sem motorista. Assombrou a muita gente, não é? A pessoa procurava e não viu o motorista do carro, e o carro lá. Aí então conseguiram parar o carro e quando foram ver, o motorista era muito pequenininho, né? Então só aparecia aqui, ele só dava mesmo para ver aqui, segurar a direção e seguir, né? Era muito pequenininho, por isso que ninguém via o motorista. Então, certas coisas assim, não é? Aí a gente passa pelo fato extraordinário, né? Pensa que é o carro andando sozinho, mas tem que observar direitinho, né? Então são esses fatos assim que a gente vai contando, né? Vai vendo. Aconteceu um outro fato extraordinário, né? Fenômenos estranhos. Assim, no nosso quadro a gente fala sobre o que a gente escuta e quadros assim. Que um certo dia, ao término de uma festa, né, já alta hora da madrugada, uma moça se dirigiu ao táxi e seguiu para casa. Chegou lá, disse para o taxista: o senhor me perdoe, é porque eu não tinha um dinheiro e eu fiquei com medo de falar para o senhor, e o senhor não me trouxe, não me trazer aqui para minha casa e eu ficar a noite toda lá na rua. Mas o senhor não se preocupe, eu moro aqui. Aí amanhã o senhor vem aqui, nós pagaremos a sua conta, né? Porque já é muito tarde. O motorista disse, moça muito simpática, né? Jovem. O motorista disse: não se preocupe, fique tranquila. Pode ir dormir seu sono tranquilo, não se preocupe. Na hora que der certo, né? Eu venho aqui e a gente acerta a corrida. Ela agradeceu: muito obrigado, vá com Deus. E entrou, e ele esperou que ela entrasse, né? Então ele seguiu. Quando foi no dia que ele foi cobrar a corrida, aí uma senhora atendeu a ele, era logicamente a mãe, né, da moça, e ele disse: bom, minha senhora, eu vim aqui receber o valor da corrida, né, que a sua filha fez. Contou a história para ela. Mas quando ele estava conversando com a senhora, ele olhou para a parede e viu uma fotografia, né, um quadro. Ele disse: olha, era aquela moça ali que eu vim deixar. Aí ela foi e disse: é minha filha. Aí já disse que ela tinha falecido há tanto tempo e tal e tal. Então são esses fatos assim, não é? Extraordinários, fenômenos estranhos. Que inclusive tinha até um programa de rádio sobre esse assunto, a gente escutava muito. São essas e outras assim, fenômenos estranhos, né?
Então, são muitos quadros que eu vou criando no dia a dia, muitos. Tem, por exemplo, o Rei e Eu, nosso quadro homenageando ao rei Roberto Carlos, a todos os seus fãs, nos quais nós nos incluímos, né? Somos fãs do rei Roberto Carlos. Inclusive os videntes estão aí fazendo previsões para o rei cuidar da saúde, que ele corre um risco aí e tal e tal. As notícias aí nas redes sociais são aí dos tarólogos, né, dos videntes, né, das videntes. Então, relembrando aqui, o Rei e eu canto a música do rei Roberto Carlos e depois nós colocamos a mesma música na voz do rei, né, só para homenagear o rei Roberto Carlos. Então, vamos lembrar aqui uma música que eu gosto muito do rei Roberto Carlos, Ana, não é? É assim: todo o tempo que eu passei procurando o meu caminho, só cheguei à conclusão que não vou achar sozinho. Oh, Ana, 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 oh, Ana, que saudade de você. Ana, eu me lembro com saudade da nossa casa, nosso amor, nossa alegria. Hoje, quando olho ao meu redor, fico tão triste, a minha vida é tão vazia. Oh, Ana, 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 oh, Ana, que saudade de você. Bom, aí Ana, muito linda essa música, né? A gente depois coloca com o Roberto Carlos, né? Bom, meus amigos, é só uma pequena lembrança, né? E no nosso programa nós temos a participação dos ouvintes. Muitas vezes o ouvinte vai ao vivo lá no estúdio, então participa através dos telefones. Nosso programa lá nós temos... A nossa operadora era a nossa querida Marcela, né? Nossa operadora, chamava de a engenheira eletrônica, né? Quer dizer, ela cuida lá de tudo quanto é instrumento, né? Coloca as vinhetas, né? Vinheta, os BGs, né? Vinhetas, propagandas gravadas, né? Os BGs, né? BG é uma música que identifica um quadro ou então um programa, né? Então, por exemplo, o nosso quadro Literatura de Cordel, por exemplo, o BG é aquela música do Pavão Misterioso com Ednardo, né? Nosso querido Ednardo, nosso artista cearense, cantor, né? Então, Ednardo, ele é assim, ó: Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. E aí vai, né? Literatura de cordel. Aí relembrando, né? Eu coloquei lá uma literatura de cordel na íntegra, justamente o Pavão Misterioso, né? Lembrar aqui do autor, o autor, depois eu me lembro, né, do nome do autor, que começa assim, ó: eu vou contar uma história que se deu no Oriente, de um rico comerciante, pai de 2 filhos somente. É a história mais bonita que se deu no tempo presente. E aí vai, até enquanto o tempo der, né? Nós temos o quadro ali, Literatura de Cordel. Aí cabe tudo, todos os cordéis que a gente escolhe, né? Então uma vez um autor de um literatura de cordel dessa, aqueles versos, né, literatura de cordel, que é muito... Voltaremos no próximo, ele veio aqui e agradeceu. Felicidades, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, amém.